Olá! Nesse segundo vídeo, nós vamos entender o que de fato é uma demanda da indústria. E mais ainda, o que essa demanda deve ter para que ela seja relevante a ponto de provocar bons projetos de inovação. Vamos lá. A gente vai entender um pouco isso, entendendo que problemáticas relevantes são a chave de projetos de sucesso. É muito difícil ter bons projetos de inovação com problemáticas ruins. E o que são problemáticas ruins? São problemáticas que não são muito claras, que são confusas, problemáticas que são pobres no quesito de quantidade de informação, ou até mesmo problemáticas que podem parecer grandes problemas e que na verdade não são. A prospecção de uma problemática da indústria deve ter como aliado essa sensibilidade de perceber se aquilo que está sendo posto como uma demanda problemática, algo que de fato está atrapalhando muito a empresa, não é simplesmente algo da organização, ou seja, talvez a empresa não esteja fazendo o procedimento técnico corretamente. Então, às vezes, demandas que trazem características como essa não são demandas relevantes, porque elas são facilmente resolvidas. Um outro ponto muito importante entender é que sem uma demanda relevante e principalmente bem escrita, todo o potencial de inovação não é percebido e reconhecido. É muito comum ver pessoas que propõem projetos de inovação se sentirem frustrados porque as pessoas não conseguem perceber como aquele projeto é relevante. E isso tem a ver com a forma como ele comunicou o problema. Então, veja só, se eu consigo fazer com que a minha audiência, tanto a pessoa da própria empresa, pessoas que não são da empresa, pessoas do mercado, conheçam bem o real problema que está acontecendo, quando eu mostro a minha solução inovadora, é mais fácil das pessoas entenderem que de fato é uma inovação relevante. Então, em termos de projeto de inovação, bons desafios garantem bons projetos. Mas aí a gente precisa entender, então, o que é um desafio? E aqui eu trago um esquema muito claro que mostra um gráfico com dois eixos, né? No primeiro eixo do objeto, a gente vê nas duas extremidades algo que é muito simples e na outra extremidade algo que é muito complexo. No segundo eixo, que está relacionado à pessoa, né? Um extremo que diz que algo é muito fácil e no outro extremo algo que é muito difícil. Veja só, a gente usa essas palavras muitas vezes como sinônimo, né? A gente fala assim, não, isso é muito simples, é muito fácil. Só que é importante entender que são coisas distintas e a gente vai olhar aqui nesse gráfico e tentar analisar. Qual é o grau do desafio? O primeiro desafio que eu trago para a gente é uma cirurgia de remoção de tumores cerebrais complexos. A própria quantidade de variáveis envolvida nisso mostra que o problema é complexo demais. Então, o conceito de complexidade e simplicidade tem a ver com a quantidade de elementos presentes naquilo. Já a facilidade e a dificuldade está relacionada à pessoa. Então, veja, é algo que tem muitas variáveis, inclusive variáveis muito técnicas que dependem de um cirurgião, para uma pessoa comum é algo extremamente difícil. Se a gente trocar a pessoa e trazer aqui um médico cirurgião extremamente experiente, com 20 anos de experiência nesse procedimento, a complexidade da cirurgia não vai mudar, vai permanecer muito complexo, só que para ele, agora, aquilo já não é mais difícil, porque ao longo dos anos, com a sua prática, ele foi se aperfeiçoando e agora isso é algo muito mais fácil, tá? Vamos analisar aqui um outro problema, andar de bicicleta, que é algo com uma menor complexidade, porque eu preciso me manter em equilíbrio, pedalar em velocidade contínua, ter atenção aos elementos que estão próximos a mim, para que eu não bata, não atropele ninguém, não caia num buraco, né? Então veja que a quantidade de elementos é muito menor do que numa cirurgia cerebral. Para uma pessoa comum, de repente é super fácil, né? Embora muitas pessoas ainda tenham medo de andar de bicicleta, não tenham conseguido aprender, mas basta algumas aulas e ela vai conseguir tranquilamente andar de bicicleta. Se a gente olha agora para uma outra pessoa, que não uma pessoa comum, mas para um bebê de 1 ano, a gente vê que consegue ser muito difícil, certo?
Então, a complexidade não muda, né? Ainda permanece muito simples, ainda permanece necessidade do equilíbrio, a necessidade de perceber obstáculos, de pedalar em velocidade constante. Mas para esse bebê que não tem essas habilidades motoras, que não tem essa atenção, essa percepção, essa consciência de segurança, isso vai ser muito difícil. Então a gente fecha essa analogia entendendo que os desafios, eles têm graus distintos. Se eu pego algo muito simples e muito fácil, algo que está nessa zona de muito simples e muito fácil não é desafio, é uma tarefa que não desafia. É o mesmo de eu dizer agora, dê uma pausa no vídeo e vá abrir a porta. Ora, abrir a porta é uma atividade que a gente faz todos os dias e que não provoca em vocês nenhum sentimento de desafio. E há outras atividades que vão tendo mais complexidade e mais dificuldade que elas já se tornam atividades mais desafiadoras, embora não sejam atividades do dia a dia. Então, por exemplo, quando você está no trabalho e recebe uma demanda grande e tem um pouco tempo para conseguir desenvolver, isso é uma atividade do dia a dia, mas de certa forma desafiante, porque você precisa ter bastante atenção, gerenciar bem seu tempo, ter uma qualidade de produção para que você não precise refazer, né? Evitar o máximo de distração possível, utilizar o método adequado para que você também não pegue caminhos que te façam dar mais voltas para chegar num resultado que poderia ser obtido de uma forma mais simples. Quando eu vou subindo essas situações para um nível de complexidade e dificuldade mais elevado, a gente já está lidando com desafios complexos, ou seja, são desafios que não podem ser resolvidos diariamente, precisam de um projeto muitas vezes para ser resolvido, porque precisa ter uma etapa de análise, uma etapa de pesquisa, precisa ter alguns testes para saber se vai dar certo, se não vai dar, precisa às vezes ter metodologias específicas para conseguir nos ajudar a alcançar o resultado. E quando eu estou numa situação extremamente complexa e muito difícil, a gente costuma chamar de desafio impossível. É algo que a gente já começa sabendo que não vai ser possível alcançar. E é muito interessante perceber quando você dá o desafio a uma pessoa, como é que ela se sente. O termômetro do desafio é o sentimento da pessoa que foi desafiada. Se você entrega para ela uma situação que é muito complexa e muito difícil e ela simplesmente cruza os braços e fala: não tem como eu fazer isso. Talvez você esteja dando um desafio impossível para aquela pessoa. E é ideal que a gente proponha desafios para os nossos estudantes que estejam nessa zona verde de desafios complexos. O estudante ele reage da seguinte forma: nossa, eu não tenho a mínima noção como é que eu vou resolver isso. Mas vamos lá, acho que é possível, né? Eu preciso só um pouco mais de tempo, preciso organizar minhas ideias, talvez sozinho não consiga, preciso de um time aqui comigo. Então veja, esse sentimento que a gente provoca nas pessoas é o grande termômetro do desafio. E aí é importante entender que um desafio complexo é um grande problema, ou obstáculo que a gente vai ultrapassar, sente capaz de ultrapassar, mas ainda não sei como resolver. Então, importantíssimo, tem que ser uma situação inédita. Por quê? Se é uma situação que eu já vivi antes, eu já tenho repertório, eu já sei o que fazer, tá? Então é muito importante que a gente traga elementos de novidades nesses desafios. E que também precise buscar novos conhecimentos, tá? Porque também, senão, eu não consigo trazer essa característica de desafio complexo. E agora a gente vai falar um pouco sobre o que é, então, uma demanda da indústria. Aqui na imagem a gente vê claramente, né, uma indústria de um lado produzindo e emitindo alguns gases e sendo absorvidos pela natureza. E é óbvio que a gente vai dizer que tem um grande problema aqui e que esse problema é a poluição do meio ambiente. No entanto, a gente precisa, para poder resolver isso, investigar um pouco mais a fundo, entender internamente na empresa o que está causando essa poluição. É o uso de algum tipo de produto? É o material de produção que está produzindo isso? É a máquina que, na tecnologia que é usada, produz mais gases tóxicos? Ou é, de repente, um combinado das duas coisas? Ou falta, de repente, além disso, alguma política específica para que esse resíduo não seja destinado dessa forma?
Então, veja, eu tenho um problema real que impacta até para fora da empresa, que impacta o meio ambiente, a sociedade, e que eu não consigo dizer exatamente, assim, logo de cara, qual é a solução. Então, o que que a gente vai aqui entender? Demanda da indústria é um problema real ou até mesmo hipotético que esteja sendo enfrentado pela empresa que não tenha sido por ela solucionada. Ou seja, essa solução ela tem que ganhar elementos que caracterizem uma solução inovadora. Se ela não resolver o problema ainda, você vai trazer a solução, mas se ela tem uma solução que já resolve, mas que pode ser resolvida de uma forma melhor, mais rápido, com menos custo, né, trazendo mais benefícios, a gente está falando de uma solução inovadora. Então é importante a gente entender, quando eu vou fazer a prospecção de uma indústria e alguém fala, vou dar um exemplo, está tendo no setor X o vazamento de um produto na tubulação Y. Então, por que que isso não é um problema relevante para um projeto de inovação? Porque a solução é simplesmente técnica. Basta ir lá e aplicar uma solda naquela tubulação adequada àquele material e está tudo certo, o problema foi resolvido. Basta um profissional habilitado, né, usando a técnica correta, que a gente vai resolver o problema. Já problemas de demanda da indústria para projetos de inovação, nós não conseguimos resolver com um simples procedimento técnico. É necessário realmente buscar coisas novas que sejam incorporadas ao processo de produção, ou até mesmo ao produto. Mas também a gente pode dizer que demanda da indústria são problemas da comunidade. Nesse exemplo da poluição, a gente percebe que de repente o produto ele é maravilhoso, ele não causa nenhum tipo de dano, mas a fabricação dele acabou impactando no meio ambiente e aí a gente pode ajudar a empresa a como não causar esse tipo de dano. Então a gente pode enxergar demandas da indústria em um desses polos ou até mesmo nos dois polos, tá? É muito importante que a demanda ela tenha relevância e suficiência. O que isso significa, Pedro? Que a relevância indica que aquilo é fundamental para algo, é muito importante, certo? Então, às vezes quando você vai fazer a prospecção de uma demanda da indústria, a pessoa da empresa ela te dá 300 problemas. É necessário vocês juntos filtrarem, tá? Desses daqui, qual que é fundamental? Ou qual é o problema maior, que te causa maior impacto, certo? E ele precisa ser suficiente porque quando a pessoa te fala do problema da indústria, se ela só te fala que está causando a poluição, você não consegue agir. Você precisa ter elementos, informações mais completas para que você consiga analisar hipóteses, né? É a máquina? É o produto? Né? É o material, a matéria-prima? É a forma como está sendo manipulada aquela matéria-prima? Então, informações complementares são fundamentais para que os estudantes consigam trazer caminhos, buscar caminhos para poder resolver aquele problema, tá? Ainda a gente vai trazer assim como um mapinha e pode ser até mesmo uma dica para vocês o que, que é uma boa demanda da indústria, o que, que ela tem que conter. Ela tem que ter contexto, ou seja, elementos sobre a empresa. Porque vejam bem, se eu estou criando um projeto para a mercearia da esquina e para uma multinacional, vocês percebem que o poder de alcance dessa inovação da multinacional é muito maior, tá? Uma empresa que atende um mercado nacional, uma empresa que atende um mercado regional, elas vão ter impactos distintos. Então, é importante vocês contarem na demanda da indústria um pouco sobre a própria indústria, o que que ela faz, que produto ela produz, que segmento ela atua, quanto tempo ela está no mercado. O problema propriamente dito precisa ser explícito. Então é muito importante que vocês tentem explorar o máximo o que está acontecendo, sem dar nenhuma dica do que se espera como solução. Olha, está tendo poluição, a gente acha que a poluição está causando determinada doença. Veja, esses são os problemas. E que como raiz desse problema pode estar relacionado à emissão dos gases, daquele material. Veja, você vai trazendo elementos que fazem os estudantes começarem a perceber. Então, o negócio realmente é um pouco mais complexo. Não é simplesmente mudar lá o rótulo de um produto. Tá? A gente vai ter que investigar um pouco mais no processo de fabricação. Então, tem que ser complexo, como a gente já falou, né?
E é importante que a gente mostre para o estudante quais são os impactos que estão tendo nessa empresa com esse problema. Está perdendo dinheiro? Está perdendo mercado? A gente está sendo mais, está ficando para trás na concorrência? Então, esses são problemas reais, não é só o problema técnico em si. Benefícios esperados. É muito importante que quando vocês conversem com as empresas, elas digam para vocês o que elas esperam. Olha, eu quero um produto menos poluente, eu quero um produto que me diminua X% do meu custo, eu quero um produto ou um processo que seja capaz de me colocar na vanguarda, ou seja, na frente daquele mercado, que traga algo que ninguém está falando. Às vezes, até no benefício, a pessoa da empresa vai dizer assim: olha, eu sei que lá na Europa eles produzem isso utilizando um material biodegradável. Eu queria muito ter alguma inovação nesse sentido, porque eu conseguiria até fazer o meu marketing, que eu estou ajudando o meio ambiente. Então, veja que os benefícios precisam ser listados pela empresa, mas não pode ser confundido o benefício esperado com a solução. Exemplos. Olha, eu quero um dispositivo que acople na máquina e faça determinado procedimento. Isso não é benefício, isso é a solução propriamente dita, tá? Muitas vezes na conversa com essa pessoa da empresa, você vai sentir que ele já meio que tem alguns caminhos, algumas coisas para trazer. Mas a gente não pode confundir isso como benefício. Restrição ou limitação é aquilo que a empresa não quer. Ou seja, às vezes ela fala assim: olha, eu quero que seja algo que não traga muito custo. Por exemplo, não quero que seja usado alumínio nesse produto. Não pode ter alumínio, tá? Ou esse processo ele tem que acontecer em no máximo 3 horas. O processo novo não pode durar mais que 3 horas, tá? Então, às vezes, as empresas trazem restrições muito claras. Algumas são específicas e que vão muitas vezes estar presentes. Olha, eu tenho uma norma que diz exatamente qual é a quantidade de gás que pode ser emitido, eu não posso fazer mais do que isso. Tem uma legislação que me impede de fazer determinada questão, ou até mesmo o custo desse produto já está muito alto, ele não pode trazer um custo adicional. E aí vocês vão entendendo exatamente até onde vocês podem ir, porque não adiantaria trazer uma máquina ou uma tecnologia nova que fizesse com que esse custo elevasse muito. Hipóteses a explorar nem sempre estão presentes nas demandas, mas elas ajudam muito, que são algumas dicas que a empresa fala, como eu já tinha dito antes. Olha, eu sei de um processo lá, tem uma máquina que é usada muito nos Estados Unidos, e aí eles conseguem alcançar algo dessa natureza. Eu não consigo trazer a máquina para cá porque é muito cara, tem patente e tal, enfim, mas talvez se fosse algo próximo daquilo, poderia ser interessante. Então, veja, todas essas informações fazem com que a demanda seja relevante, ou seja, ela seja capaz de mostrar a importância da demanda e ela também seja suficiente, ou seja, você tenha informações necessárias para começar a trabalhar. Bom, essas foram algumas informações sobre a demanda da indústria. Nos próximos vídeos nós vamos conhecer o passo a passo da busca e da entrevista a essas pessoas.